Bom dia, meus príncipes e minhas príncipas, tudo bem com vocês? Eu quero dizer que estou com bastante saudade de vocês, querendo vê-los, e nós vamos conversar um pouco hoje na nossa aula sobre o espaço rural brasileiro, né? E eu quero que vocês prestem bastante atenção na aula, porque a gente vai fazer um resumão de toda essa aula, tá? O espaço rural na atualidade caracteriza pela predominância das atividades econômicas, o setor primário, né, do espaço rural brasileiro. Então, o setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo, setor primário. Mas o turismo também tem entrado nesse setor primário. Então nós temos agricultura, pecuária, extrativismo, além do turismo, sendo característica do espaço rural brasileiro, né? A produção agrícola brasileira ela é bastante diversificada. Nós produzimos café, nós produzimos laranja, nós produzimos trigo, feijão, milho e soja, né? Esses são alguns dos produtos mais cultivados no Brasil. Nós temos outras culturas, obviamente, mas essas são as principais: café, laranja, feijão, soja, milho, né? A pecuária brasileira também se destaca muito, principalmente na exportação de carne bovina, né? Sem desprezar também a exportação de carne suína e carne de frango, carne de aves, que nós exportamos muito, né? A China é um dos principais compradores da nossa carne. Então nós temos a exportação de carne bovina, que é o carro-chefe, e aí depois vem a exportação de carne suína e carne de frango. Na atualidade, destaca-se no espaço rural brasileiro destaques de dois problemas, que é a concentração fundiária e a expansão da fronteira agrícola. Nós vamos falar sobre cada uma dessas coisas para você entender melhor. Por exemplo, o espaço rural brasileiro é marcado pela concentração fundiária, ou seja, pela existência de grandes propriedades nas mãos de poucos proprietários. Grandes, imensas áreas de terras nas mãos de poucas pessoas, né? Não tem uma distribuição igualitária, né? Então, pouca gente é dono de muita terra. Isso é concentração fundiária, né? Esse é um dos grandes problemas que existem, não é de hoje, é de muito tempo, que existe em nosso país, né? Muitas dessas grandes propriedades caracterizam-se ainda por serem improdutivas e muito pouco produtivas, que são chamados de latifúndios, né? Então, grandes áreas com pouca produtividade. Foi-se estabelecido há alguns anos atrás, principalmente na década de 50, que é a famosa reforma agrária. Basicamente, qual é o propósito da reforma agrária? Pegar essas terras que são improdutivas e dar para quem queira produzir, né? Só que o que aconteceu, infelizmente, foi a má gestão desse programa. E aí o que acontece? As terras foram desapropriadas e foram dadas a essas pessoas que ficavam pouquíssimo tempo com essa terra, depois as vendiam. Então a terra acabou voltando para a mão dessas pessoas, desses latifundiários, né? Então, mas vamos em frente a respeito da concentração fundiária. A atual estrutura fundiária brasileira resulta em grande parte do sistema de plantation adotado durante o período colonial. E o que seja esse plantation? De acordo com esse sistema mantido ao longo dos anos, em muitas áreas rurais brasileiras, a produção agrícola ocorre em grandes propriedades e destina-se à venda para outros países, não sendo utilizada para abastecimento próprio. Então, o que acontece? A nossa produção agrícola ela sai daqui e vai para outros países, ao invés de
de ser suficiente, sustentar a nossa necessidade. Então as produtos são produzidas aqui e são exportadas, e nós ficamos, né, dependendo de às vezes até de importação. É o contrassenso, é uma coisa difícil de entender, né? No Brasil, cerca de 21% das terras ocupadas no campo correspondem a pequenas propriedades, ou seja, propriedades inferior a 100 hectares. Em contrapartida, cerca de 40% dos estabelecimentos rurais brasileiros são classificados como grandes propriedades. 40% são grandes propriedades. Esses dados ajudam a compreender a concentração de terras no Brasil, né? Grande concentração de terras nas mãos de poucos, né? Então, nós temos, em função disso, dessa concentração de terras, de grandes porções de terra na mão de poucas pessoas, movimentos sociais no campo. A concentração fundiária agrava o desemprego, a miséria e a violência no espaço rural, né? As pessoas não têm onde produzir, não têm onde trabalhar, e aí gera esses problemas: desemprego, miséria e violência no espaço rural, né? Essas questões sociais gerou movimentos, né, sociais que reivindicam acesso à terra. Alguns desses movimentos de reivindicar o direito à terra foi exatamente a reforma agrária, né? Ou seja, a distribuição das terras rurais e da renda agrícola como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo. Então, o propósito da reforma agrária era esse: pegar essas terras improdutivas, colocar na mão de pessoas que pudessem produzir. E aí acabava com a ociosidade, o desemprego, né, a miséria e, obviamente, que a violência no campo, que é gerada basicamente por essa necessidade, falta de recurso, falta de emprego. Basicamente é isso. Ao longo do processo de ocupação territorial, a formação de latifúndios também foi responsável pela remoção de grandes grupos indígenas das terras. Então, as terras indígenas foram sendo tomadas por esses senhores dessas terras, né, por esses proprietários, esses grandes latifundiários, né? E isso causou um problema. Surgiu outro movimento de reivindicar as terras indígenas, a delimitação das terras indígenas. A demarcação das terras é uma ação fundamental para a preservação da cultura e dos diferentes modos de vida dos índios, dos indígenas, né? Pois garante a eles meios de suprir suas necessidades de sobrevivência e desenvolvimento de suas atividades. A gente sabe que basicamente o índio ele vive do que ele produz na terra, né, na sua terra, né? Então, nós tivemos alguns movimentos que surgiram basicamente a partir dessa questão da reforma agrária, que é o MST, Movimento dos Sem Terra, né? E isso é um problema muito sério, porque esses caras receberam suas terras, mas eles faziam era vender. Ao invés de ficar na terra para produzir, não. Eles pegavam, conseguiam uma área de terra, o governo desapropriava, dava para distribuir entre os cadastrados do Movimento Sem Terra. Eles passavam um pouco tempo ali, daqui a pouco eles iam para outro lugar, invadiam outras terras para desapropriar. Aí eles recebiam essa terra, daqui a pouco já estavam em outro lugar. Então isso se transformou numa máfia. O MST se transformou numa máfia, numa massa de manobra. Esse povo se transformou em massa de manobra desses pseudos ou desses falsos moralistas. Expansão de fronteira agrícola. A expansão da fronteira agrícola é o nome dado ao avanço das áreas de produção agrícola sobre a vegetação nativa. As áreas em que se produzia, as áreas onde se cultivava, elas começaram a invadir
áreas de preservação, áreas de mata nativa. Então isso a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Atualmente o Brasil vive o avanço da fronteira agrícola para a produção de soja e a criação de gado, na região principalmente do centro-oeste, em direção ao norte do país, onde grandes fazendeiros têm investido na compra de terra. Então, grandes fazendas de gado têm surgido, grandes fazendas agrícolas de produção agrícola têm surgido também. Aqui no nosso estado nós temos ali a região de Balsas, e de Chapadinha também agora, onde grandes latifundiários compram terras e começam a produzir muita. A região de Balsas é uma grande produtora de soja, uma das maiores produtoras de soja do país. Esse processo de expansão das atividades agropecuárias, que causou o desmatamento de grande parte do cerrado, segue em direção à floresta amazônica. Então, no centro-oeste desmatou ali a parte do cerrado, mas já está avançando para a floresta amazônica. Hoje, grandes áreas da floresta amazônica têm sido desmatado tanto para a produção agrícola quanto para a criação de gado, né? Mesmo com monitoramento, né, e fiscalização dos órgãos oficiais como o IBAMA, né, muitos hectares de floresta são derrubados todos os meses, né? Então hoje no governo atual nós temos, foi deslocado para lá, e é responsabilidade do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, a fiscalização da Amazônia, né? Então a questão do desmatamento, das queimadas, é responsabilidade do vice-presidente da República através do Exército. Eles estão controlando isso, e os órgãos competentes como o IBAMA também. O agronegócio, queridos. Agronegócio é fundamental para o nosso país. No Brasil atual, o agronegócio tem grande importância para a economia do país e apresenta alta produtividade pelo fato de empregar muita tecnologia nas diversas etapas de produção. Embora em geral, querido, seja praticado em grandes propriedades em sistema de monocultura voltado à exportação, as médias e algumas pequenas propriedades também participam do agronegócio, sobretudo em duas regiões do país, que é Sul e Sudeste, por meio de cooperativas agrícolas. Então, esses pequenos produtores, eles se juntam em cooperativas para que esses produtos sejam escoados, sejam vendidos através da cooperativa. Então juntam-se 2, 3, 4, 5, 10 agricultores, pequenos agricultores, e aí, juntando toda a produção deles, se torna uma grande produção. E através das cooperativas eles escoam essa produção. Em muitos casos, são as cooperativas que mantêm as atividades agroindustriais no campo. O agronegócio engloba atividades de cultivo, processamento, industrialização, distribuição e comercialização dos produtos da agricultura. Então, o que é agronegócio? Agronegócio foi a fusão de várias etapas do setor produtivo, né? Então, porque antigamente a gente tinha a produção agrícola. Hoje a gente tem a produção agrícola, ou seja, o fruto que é produzido no campo. Depois nós temos a industrialização, o processamento, processa esse produto, industrializa esse produto, distribui para comercializar. Então a coisa ficou organizada e a gente chama isso de agronegócio. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são as principais atividades do agronegócio. Nas últimas décadas, a participação nas exportações brasileiras tem sido muito expressiva, muito. Tanto a pecuária quanto a agricultura tem feito uma diferença muito grande. Então, isso quer nos dizer que o nosso agronegócio ele está indo muito bem. Obrigado. Muito bem. Vamos falar um pouco, já falamos sobre agronegócio, vamos falar sobre a agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade, né? A agricultura familiar são pequenos
produtores, são mais que eles se organizaram em cooperativas e agora geram um volume grande de produtos de produção agrícola. Em 2009, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, elaborou um estudo sobre a agricultura familiar no Brasil com base no Censo Agropecuário de 2006 e outros levantamentos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa, esse movimento de produção agrícola domina as estatísticas tanto em geração de empregos quanto em número de estabelecimentos. A agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% de estabelecimentos rurais existentes no país. Esses estabelecimentos se concentram sobretudo na região Nordeste. Então, a agricultura familiar é responsável por cerca de 70% dos empregos dos trabalhadores do campo. E ela corresponde a 80% dos estabelecimentos rurais do país. E estão concentradas sobretudo na região Nordeste. Agricultura e meio ambiente. Isso é muito importante. Nós vimos ainda agora, nós estávamos falando que a expansão da fronteira agrícola ela tem avançado, tem se expandido e tem criado problemas no meio ambiente, né? Ela tem avançado pelo Cerrado, ali no Centro-Oeste, e tem ido em direção à região Norte, já chegando na floresta amazônica, né? Então, as atividades agrícolas desenvolvidas com técnicas modernas podem causar danos ao meio ambiente. O uso excessivo de agrotóxico, por exemplo, isso é um problema, né? Leva à contaminação das águas subterrâneas. Os agrotóxicos são usados no controle de pragas. Só que controla as pragas, mas polui o meio ambiente, né? Principalmente o lençol freático, as águas subterrâneas, né, dos rios, e é capaz de causar danos à saúde dos trabalhadores e dos animais, além de comprometer a qualidade dos alimentos. Por isso, nós temos os alimentos que a gente chama de alimentos orgânicos, que são produzidos basicamente pela agricultura familiar. E ele não usa agrotóxico na sua produção, né? Então isso é importante. Esse tipo de atividade gera outros problemas, né, ambientais. A compactação do solo, que aumenta o risco de erosão, né? Compactação do solo é importante isso, provocada pela utilização de máquinas, grandes máquinas, e o esgotamento do solo pela falta de rotação das culturas. Queridos, técnicas de cultura são assim: você pega uma área, você planta alguns períodos, algumas safras, 1, 2, 3 safras, deixa aquele tempo, aquela área descansar, vai para outra área, planta 1, 2, 3 safras, deixa essa área descansar, volta para aquele... Não existe esse manejo de cultura, né? A gente chama de manejo de cultura. Então a produção é direto ali, isso vai esgotando, né, as áreas férteis. Práticas sustentáveis. Então se partiu para melhorar isso, essa qualidade, essa coisa. Prática sustentável é reduzir o desmatamento e o uso de insumos químicos nas plantações, os agrotóxicos, né? Utilizar a água de forma responsável, né? E valorizar a agricultura familiar e orgânica. São medidas que respeitam os nossos recursos naturais e tornam possível a prática da agricultura sustentável. Então, o uso responsável da água, não utilização de grandes quantidades de agrotóxicos, o manejo de cultura, ou seja, menos desmatamento e melhor utilização do solo, né? A agricultura orgânica, como eu falei para vocês, ela não utiliza agrotóxicos, né? E os insumos industrializados
industrializados e as sementes, elas são modificadas geneticamente, né, para ter uma produção melhor, um fruto de qualidade. Então é importante essa agricultura orgânica, né? Entretanto, no nosso país, os produtos orgânicos ainda são pouco acessíveis, né? Hoje até que já está melhor, né? Mas ainda com custo alto, né? O custo de produção ainda é alto, né? Então gera os preços desses produtos mais caros, né? Em geral mais elevados os valores comparado aos outros produtos que não são orgânicos. Muito bem, queridos, essa foi a nossa aula. Eu quero que você faça um resumo dessa aula para mim, né? Você vai fazer esse resumo no seu caderno, de preferência a caneta, certo? Para que eu possa ler, tire uma foto legível e nos envie pelo app, tá certo? Meus príncipes e príncipas, eu espero ter ajudado em alguma coisa e estarei online para dirimir qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe e fiquem na paz.